Olá, aqui é a Luli e hoje eu vou fazer com vocês meu primeiro desenho digital e eu decidi gravar e mostrar para vocês aqui a realidade, como que é, né, um primeiro desenho digital. Eu não treinei, o que eu fiz foi ver alguns tutoriais e aí agora eu vou fazer aqui com vocês para vocês verem. Bom, para começar eu escolhi um pincel e comecei com um pincel lápis para fazer o esboço. E aí eu prestei bastante atenção com relação a esse negócio de camada. Para fazer o esboço, eu peguei a cor vermelha, porque para dar a diferenciada do resultado final, porque aí eu vou passar preto, né? E aí eu fiz um círculo. Eu fiz um círculo bem em formato de esboço. Só que aí quando eu comecei a fazer as linhas, né, para eu me orientar, eu decidi pegar a régua. E aí eu achei bem legal útil a régua. Acho que ficaria até legal se eu tivesse usado uma régua para fazer o círculo perfeitamente também, sabe? Eu não sei se isso altera tanto no esboço, mas eu acho que ia ficar legal. Depois eu comecei a fazer essa parte de baixo do rosto. E aí eu fiz uma linha central para demarcar onde seriam os olhos, pelo que eu vi nos tutoriais. Então eu abaixei essa primeira opacidade, fui lá e criei uma outra camada. Antes disso, eu fui escolher outro pincel. E aí eu peguei um pincel um pouco mais, sabe? Eu peguei o caneta de tinta macia, que é o primeiro. E aí eu queria fazer umas coisas mais grossas, assim, tipo mais, sabe, uma linha mais firme. E aí eu comecei a fazer. Então eu comecei a fazer esse esboço, mas assim, tá ruim, mas ele não termina tão ruim assim. É que é o primeiro. Então eu fui criando, tipo, o formato. Aí eu abaixei a opacidade dessa segunda camada que eu criei. E aí eu fui pra terceira camada. E aí na terceira camada, eu peguei um pincel, eu não lembro. Peraí que eu vou ler aqui com vocês qual que foi que eu peguei. Foi um bem legalzinho. Foi lápis grafite. Eu acho que foi esse que eu peguei. E aí o que que eu fiz, né? Eu fui lá naquela parte ali com a mão e coloquei naquele efeito que deixa mais firme. Pra quem desenha no celular, eu ouvi falar que fica bem legal, sabe? E aí eu comecei a fazer. Fiz os cílios, e aí eu fiz essa parte do delineado, vim puxando alguns cílios. E aí eu fiz a parte aqui do olho, tá vendo? Eu fiz assim com traços mais soltos. Mas era porque eu não tinha uma ideia fixa e eu não peguei referência, então tava saindo tudo da minha cabeça. E aí eu fui fazendo essa parte. E aí eu fiz tipo o lábio bem sutil e fui puxando. A referência de cabelo também não tivemos, mas o cabelo eu gostei. Vocês vão ver quando terminar o desenho. Nossa, eu achei muito legal o efeito que eu consegui fazer no cabelo. Tipo, pra mim foi a melhor parte do desenho, o cabelo e a parte do nariz. Depois que eu fiz isso, eu fui no pincel. Eu acho que foi, eu fui no pincel liso. E, gente, eu adorei esse pincel, sério. É, tipo, pra quem tá começando, é muito legal, porque ele dá um efeito legal, assim, eu senti mais firmeza. Eu apaguei essa parte de cima do olho dela e fiz de novo, porque parecia que ela tava triste. Então eu refiz, fiz tipo delineado, e aí ela ficou com um olho melhor, e aí eu fui refazendo. Isso aí já é outra camada. E aí eu fui refazendo, sabe? Fui refazendo o rosto. Eu tentei fazer ela com um queixo mais fino, mas não deu. Aí eu fiz outro olho, fiz até o brilhinho ali do olho, tipo, tentei fazer, sabe, um brilhinho ali pra dar uma realidade. E aí eu fui passando, e aí eu comecei a gostar. E aí eu fui pra parte do cabelo. O pincel é o pincel de tinta macio. Nossa, eu gostei bastante, assim. Se você nunca fez desenho no Ibis Paint, experimenta, que é bem legal o efeito. E aí eu fui lá, tirei o esboço e fui aí arrumando com o pincel as linhas, sabe? Porque tava muito jogado, assim. Aí eu fui arrumando também essa parte do cabelo. Aí eu fui deixando as linhas mais firmes. E aí eu fui fazendo esse efeito. Eu fui deixando mais escuro as extremidades, assim, do cabelo. E no meio, não. Tá vendo que ele tá dando um efeito como se fosse de luz e sombra?
Tipo, eu fiz, eu não sei de onde eu tirei isso, mas deu muito certo. Aí eu peguei até a borracha ali, apaguei e fui fazendo esse efeitinho. Fiz os cílios, olha como os cílios ficou muito melhor com esse pincel. E aí eu fiz o nariz e eu arrumei a boca, modifiquei. Aí eu achei que o rostinho dela ficou bem melhor, tá vendo? E aí depois disso eu fui pra fazer o blush. Só que aí eu fui tentar mudar, tipo luz indireta, multiplicar. Só que como a base era branca, não faz isso, deixa no normal. Aí eu coloquei no pincel aerográfico. E aí eu fui no pincel, aí eu mexi ali na opacidade e aí fiz, entendeu? Tipo, o que eu queria fazer. Sem contar que eu fiz o blush numa outra camada, o que foi ótimo, porque eu precisei apagar e aí eu não apaguei meu desenho, ó. Tá vendo? Tipo, facilitou muito. E aí eu pude fazer essa camada. E aí eu fui aerógrafo, coloquei, né, no aerógrafo, coloquei a opacidade mais leve. Aí eu fui fazendo batidinhas assim pra ficar com bastante blush, pra ficar bem bonitinho. E aí depois eu usei o pincel, eu peguei a função desfoque, sabe, que tem ali na parte do pincel, e eu passei ali, ó. Aí eu fui no desfoque e aí eu vim tipo assim, esfumando esse blush pra ficar bem esfumadinho. E eu achei que ficou legal, assim, pro primeiro desenho, sabe? Sem referência. Eu gostei bastante da luz e sombras que eu consegui fazer no cabelo. Se você gostou, se inscreve aí no canal pra você não perder as novidades, porque eu tô pretendendo trazer mais edições aí no Ibis Paint. E esse aí foi o resultado. Gostei bastante do resultado, gente. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.